Aleluia. Graça e paz, amém. Graça e paz, amém. Pode aumentar um pouquinho aqui, por gentileza, para ajudar o pastor. Você está feliz nessa noite? Bênção, querido. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, a gente está num culto ao Senhor. Você sabe disso, né? Então a gente está aqui para prestar o culto racional, verdadeiro ao Senhor. Nós vamos ministrar mais um período daquela música, Eu Percebo em Deus. Eu estava ali pensando, Senhor, o que é que a gente vai fazer nessa noite? Né? Eu gosto do negócio um pouquinho mais previsível, um pouquinho mais organizado, mas quando sabem que tem horas que o Senhor, Ele precisa realmente ter senhorio em nosso meio. E se de fato, querido, nós dizemos que o culto é para Ele, o louvor é para Ele, então eu preciso entender da sua parte também, que nós estamos aqui não é para agradar homens, mas para agradar aquele que nos criou, amém? Mas deixa eu dizer para você, sempre nesse ambiente, há respostas vindas da parte de Deus. Pode aumentar um pouco mais, Júnior, por favor. Irmãos, deixa eu dizer para você, em ambientes assim, onde a unção manifesta, está presente, existem coisas que podem se resolver simplesmente porque você decide conectar o teu coração. Amém? A gente vai ministrar mais um tempo aqui ao Senhor e eu quero convidar você a se concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Posso contar com você? Amém? Vamos cantar isso? Amém? Aleluia! Levante suas mãos, comece a levantar a sua voz. Estás aqui, mudando os corações. Aleluia, aleluia. Adoro a Obrigado, ti. Pai, obrigado, nós te adoramos. Adoro a ti. Levante suas mãos. Estás Obrigado, Pai. aqui, Oh, aleluia. mudando histórias. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, mudando histórias. Adoro a ti, adoro a ti. Abre portas, opera milagres, autor do caminho. Diga isso. Este é quem tu és. Abre portas. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez, diga isso. Abre portas. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Vamos dizer. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Mesmo. Aleluia. Mesmo que eu não veja nem sinta, mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. Diga isso pro seu Você coração não ouvir, não para de pra sua agir. mente ouvir. Mesmo que eu não veja nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, Mesmo que eu não veja nem sinta, mesmo que eu não
Você pode fluir a bateria. E eu queria que a igreja começasse a cantar essa parte, mesmo que eu não veja ou nem sinta. Irmãos, a gente vai persistir nisso. Sabe por quê? Estão ouvindo bem aí? Bota som nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Júnior, levanta minha voz. Bora, Júnior, bora. Cadê Júnior? Aumenta aqui pra mim. Irmãos, deixa eu dizer pra você, o diabo muitas vezes vai dizer pra você que você não pode, que não dá, que você não vai conseguir. Mas quantos sabem que nós vivemos debaixo da palavra da fé? Eu não estou me escutando bem aqui não, Júnior. Pode aumentar o retorno. Debaixo da consciência do Deus a quem nós servimos. Enquanto a bateria vai estar tocando, nós vamos dizer isso novamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não pode diminuir o ritmo quando as pressões se levantam, quando as dificuldades se aparecem diante de você. É nesse momento que você levanta a sua voz e começa a dizer: mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja nem sinta. Só a bateria. Levante sua voz. Você não para. Mesmo que eu não veja ou nem sinta. Oh, aleluia! Você não para. Mais uma vez. Mesmo que eu não veja ou nem sinta. Mais uma vez, diga isso. Mesmo que eu não veja ou nem sinta. Mesmo que eu não veja ou nem sinta. Vamos mais uma vez. Mesmo que eu não veja ou nem sinta. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja nem sinta. Mesmo que eu não veja nem sinta. Ele não para. Mesmo que eu não veja ou nem sinta. Segura um pouquinho. Irmãos, a Bíblia conta que Pedro, tendo pescado a noite toda, Jesus chega e diz: Pedro, me empresta teu barco. Ele obedece àquele comando. Depois Jesus de fazer o que ele precisava fazer, ele volta para Pedro. Ele chega com uma instrução. Lembre-se, uma instrução vinda de Deus pode mudar o curso, irmão, da nossa vida. Jesus volta para Pedro, mas porque ele obedeceu uma instrução. E diz assim: você vai jogar agora a rede daquele lado ali. Agora, Jesus estava falando com pescadores. Jesus não estava falando com leigos. Jesus estava falando com gente que entendia o que estava acontecendo naturalmente. E a Bíblia conta, irmãos, que Pedro ainda tem a sinceridade de dizer assim: Jesus, tendo pescado a noite toda. E ela conta também que eles já tinham lavado as redes, ou seja, já tinham desistido naturalmente. Pedro diz assim: tendo pescado a noite inteira. Era como dizendo, Pedro dizendo assim: Jesus, olha só, a gente já tentou daquele lado, a gente já tentou dessa forma. Mas automaticamente Pedro diz assim: opa, pera lá. Mas sobre a tua palavra, sobre a sua palavra, sobre a sua palavra,
Eu vou lançar as redes. O que acontece? Pedro obedece o comando. Ele lança as redes e você já sabe a história. Irmãos, era tanto peixe que aquele barco não suportou. Deixa eu te lembrar, nós estamos servindo a um Deus que é especialista em surpreender. Não, você não entendeu ainda não. Nós estamos servindo a um Deus que é especialista em superar as nossas expectativas. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, deixa eu dizer para você, levante sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Pega a Bíblia. Levanta ela. Vamos fazer raiva ao diabo. Diga assim comigo: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Agora diga para você mesmo se convencer, diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Você crê nisso? Então deixa eu dizer algo para você. Escuta bem, eu não estou aqui para animar você. Não, irmão, eu não estou aqui como animador de palco. Mas nós somos da palavra da fé. Nós ainda somos da palavra da fé. Você sabe disso, né? A mesma palavra que está escrito: crie, por isso. Que tal você usar crer em 2026? Que tal, irmão, assumir de uma vez por todas aquilo que Deus te confiou e me confiou? Sabe qual a percepção do meu coração? Tem gente aqui tímida. Na mesma situação, Jesus, numa outra história, no barco, uma tempestade acontecendo. Tinha uma tempestade acontecendo, irmãos, mas não era uma ondazinha, não era uma tempestadezinha, era uma tempestade, a tal ponto de os discípulos pensarem: ora, a gente vai afundar, a gente vai naufragar aqui, porque estavam olhando para as circunstâncias. Mas o meu Jesus e o seu Jesus, Ele nos ensina como nós devemos estar diante das circunstâncias. E Ele dormia, irmãos. Alguém pode dizer assim: pastor, ele estava dormindo porque estava cansado? Sim, pode ter sido. Mas só dorme quem confia, irmão. Você já experimentou dormir numa viagem de carro, num motorista que você não confia tanto? Você fica assim, ó, um olho fechado, outro aberto assim. Não dá para você dormir muito bem não. Agora, em quem você confia, você dorme, que chega você ronca. Deixa eu dizer para você: quem está conduzindo a tua vida é o Deus, Criador dos céus e da terra. Eu estou com raiva do diabo nessa noite, porque ele tem aprisionado pessoas nesse lugar. Não posso, não consigo, não vai dar certo. Muitas vozes, mas deixa eu dizer, irmão, a voz que acalma o vento e a tempestade diz para você: descansa. A mesma voz que acalmou o vento, que acalmou o mar,
diz para você nessa noite: descansa. Agora não é um descanso passivo, onde você cruza os braços. Ah, pastor, eu queria sentar. Irmão, é um culto diferente. Amém? Já percebeu que tem vezes que o Senhor quer fazer? Sabe aquela máquina, o desfibrilador dos peitos de alguns aqui? Talvez essa noite seja o desfibrilador de Deus aqui, para a gente despertar, irmão. Pastor, eu já estou fazendo, eu sei, mas tem mais. Irmãos, tem mais. Não se conforma, tem mais. Tem pessoas aqui que tem palavras da parte de Deus para você prosperar. E você está com medo de dizer assim: pastor, estou com medo de ser avarento, estou com medo do que vão dizer, estou com medo. Irmão, se teu coração está em Deus, deixa Ele te abençoar, porque Ele te abençoando, outras pessoas vão ser abençoadas também. Mas chegou o tempo de vivermos pela fé. 2026 é um ano de praticarmos fé, de confessarmos a palavra, de nós não nos rendermos às circunstâncias, mas nos apegarmos com a palavra e dizer: eu não vou soltar aquilo que Deus disse. Quem o diabo é? Ele é um nada, irmãos. Ele é uma formiga e ele está debaixo dos nossos pés. Pastor, estou me sentindo frio. Vem para o lugar, irmão, onde as coisas se aquecem e permanecem fervorosas de espírito, porque essa igreja aqui é uma igreja espiritual também. Nós sentamos para ouvir a palavra, nós consideramos o ensino, mas na hora de o Senhor mover, a gente se move com Ele, irmão. Não vamos ficar assim: para que isso? Fiscais do mover alheio. Não. Irmão, decide entrar naquilo que Deus já te disse. E você, escute isso. E você pega se quiser, mas eu vou agarrar aquilo que é meu nessa noite. Eu não vou sair daqui, querido. Talvez você diga assim: você está dizendo isso porque é o pastor. Não, eu estou dizendo isso porque eu preciso desse ambiente. Mas nós estamos a um passo de alcançarmos em Deus aquilo que Ele já disse. Vou dizer melhor. Eu vou dizer melhor, e eu sou o primeiro a receber, Senhor. Nós estamos a uma dancinha da fé para alcançarmos aquilo que Ele já nos disse. A gente está a uma carreira, irmãos. A gente está a um movimento da fé. Há um movimento da fé, irmãos. E essa igreja não vai reter o que o Espírito tem para esses dias. Nos movemos pelo Espírito. Nos movemos pelo Espírito. Se você pensou que vinha do culto de domingo à noite somente para sentar e para ouvir o pastor falar e sair daqui e comer um sanduíche, talvez você está no lugar errado. Você está num ambiente de fervor do Espírito. E é nesse lugar onde a carnalidade vai embora. É nesse lugar, irmãos, onde as dúvidas não ficam de pé. Não, só agarra mesmo quem crê, irmão. Eu vou viver tudo que o Senhor disse para mim em 2026. Essa igreja vai viver tudo o que Deus disse para esse tempo, para um momento como esse. Mesmo, vamos dizer isso novamente, mesmo que eu não veja ou não sinta, você não para de agir.
Vamos lá, louvor. Continua sustentando a unção. Vamos. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja nem sinta, mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja nem sinta, mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja nem sinta, mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja nem sinta, mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. Enquanto você corre, enquanto você dança, não para de agir. Você não para. Coisas são liberadas da parte de Deus. Fluir espiritual sobre a sua vida, destravando o que estava segurando por muito tempo, destravando, rompimento, Irmãos, eu estou escutando o som de chuva chegando. Eu estou ouvindo o som de muita chuva chegando. Que é isso, pastor? Regando as sementes, sementes de fidelidade, sementes de obediência, sementes do sim que vocês deram. Som de muita chuva. E nós não vamos deixar a palavra da fé esmorecer no nosso meio. Somos da fé, irmãos. Nós não somos apenas do natural, nós somos da fé. E a fé tem uma voz, a fé tem uma ação correspondente. Pastor, mas às vezes eu me movo, eu corro, eu danço e eu não vejo nada acontecendo. Pode ser que a nossa expectativa esteja no lugar errado, mas quando os seus olhos e as suas expectativas estão no Senhor e na palavra dele, irmão, não tem como dar errado. Tem gente aqui, que, irmão, que está pensando assim: pastor, não tem motivo nenhum para dançar, para se alegrar, para dar um ha-ha-ha. É nesse momento, irmão, porque a gente não se move por aquilo que a gente sente. A gente se move pela fé. Mas eu te garanto que em Deus há um sim e um amém para você avançar. Você não foi chamado para retroceder. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Você foi chamado e chamada para ir até o fim e cumprir aquilo que Deus disse ao seu respeito. Estou triste, pastor. Não foi como eu queria essa semana. Aprende a se alegrar pela fé. Como é que eu faço isso, pastor? Preciso de um louvor? Não. Na sua casa, no banheiro, lavando a louça, você começa: Pai, obrigado. Minhas expectativas não estão nas coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu posso tocar. Eita, Pai, obrigado, porque está a um passo de se concretizar aquilo que você disse.
Irmãos, expectativas em Deus. E você começa a fazer, sabe o que? Você começa agora a dar dor de cabeça no diabo. Porque ele vê você, aí olha para a pressão, para o problema, para a dificuldade. Ele olha para você e diz assim: peraí, ele está com problema, tem situações acontecendo, tem coisas para pagar que ele não sabe nem como é que vai ser. E eu estou vendo um risco. Porque deixa eu te lembrar, o diabo não pode ler a sua mente. Ele não é onisciente. Ele lança sugestões. Mas o Deus que é onisciente, e eu e você temos a mente de Cristo. Nesse momento você começa a levantar um louvor ao Senhor e dizer: ah, obrigado, Pai, porque está prestes a acontecer. Obrigado porque o meu Deus não falha. Obrigado porque a palavra que eu creio não falha. E você começa a confessar a palavra. Se é doença, você começa a dizer Isaías 53: Ele mesmo já tomou sobre si as minhas dores, enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se é falta, necessidade, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Se é problema, você começa a declarar Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória, irmão, sobre a nossa vida. Ei, irmão, se você pudesse ver aquilo que está diante de você, você começaria a se alegrar mais. Se abrisse uma janela no reino espiritual, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no qual não há sombra nem variação. Ei, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele tem o melhor para a sua vida, ele tem o melhor para o seu futuro. Você não vai morrer, você não vai ficar pelo caminho, você vai cumprir tudo o que Deus disse ao seu respeito. Pastor, isso é coisa de doido. Irmão, eu prefiro ser tido como doido natural, mas agarrando verdades espirituais, do que comportado demais, teológico demais, e não vive, não pratica nem isso aqui. Nosso conhecimento, nossa teologia precisa de prática, exercício, colocarmos em prática. E há um levante, irmãos, lá fora, e pessoas dizendo: isso não funciona, isso é palavra de confissão positiva, isso é coisa de coaching, isso é coisa de não sei o que. Irmãos, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Foi essa palavra que me tirou de condição de morte, de pecado. Eu estava há quase 16 anos atrás, e Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não sabe, ou talvez você saiba, como custa viver aprisionado, e só sabe o preço da liberdade quem um dia já foi preso. Só sabe, querido, como é bom ser livre quem um dia já foi preso. Irmão, deixa eu dizer para você, eu já fui preso em timidez, em orgulho. Eu já fui preso, irmão, em pecado. Eu já fui preso em prostituição. Eu já fui preso em bebida, em drogas. Mas Ele me resgatou. A palavra dEle me curou, me deu vida, me deu paz com Deus novamente. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quantos aqui não se envergonham da palavra que nós pregamos?
Então nós precisamos praticar. Amém? Você pode sentar um pouco. Começou diferente o negócio, mas não tem nada não. Obrigado, gente. O pastor já está todo suado, todo... Bom é assim, né, gente? Culto que a gente desce do salto, às vezes, as mulheres, né, no caso, não os homens. Que a gente desce do salto, que a gente dá uma suada aí, né? Consegue praticar a palavra e vivê-la plenamente. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, Deus está comprometido com o teu futuro. Você não entendeu isso, não? Deus está comprometido com o teu futuro. Agora, a pergunta é, você está comprometido com Ele? Você está comprometido com aquilo que nós estamos crendo e fazendo aqui? Porque isso aqui, irmão, eu só quero te lembrar, eu amo muito sua vida, mas como pastor, eu preciso ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque a gente não está aqui. Entenda, preste atenção bem aqui, fique comigo. A gente não está num restaurante self-service. Aonde eu chego, eu pego o que eu quero, e aí eu me sirvo do que eu quero, e agora as pessoas têm que me servir, e se o louvor não estiver bem à altura daquilo que eu esperava, eu saio falando, e se a palavra não foi como eu achava, e se o pastor fez isso, e se o fulano fez isso. Irmãos, isso aqui não é um clube social. Para eu e você chegarmos aqui e agora estarmos observando o que as pessoas podem nos fazer. Não! A gente se reúne para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então eu chego aqui com o coração desejoso de dizer, Senhor, o que você vai fazer e falar no nosso meio? Eu estou com expectativas, eu não importa quem seja lá que vai subir, mas eu vou receber da unção que vai ser posto na mesa. Por quê? Porque uma igreja espectadora fica olhando de longe, mas uma igreja viva, participante daquilo que Deus está fazendo. Irmão, nós entramos juntos nesse negócio. Nós participamos juntos disso aqui, porque isso aqui não é para a gente vir e ficar no automático. Aí vem domingo, aí domingo eu chego, levanto a mão, eu oro, eu falo com Deus, é na hora do louvor, canta a música, depois que acaba, escuta a palavra, depois que acaba, a gente vai comer um sanduíche, comer um miojo em casa e está tudo certo. Não, é muito além disso, querido. Eu chego aqui com a expectativa no Senhor. Para quem está fervoroso de espírito, querido, e se você não está assim, não se condena. E não deixa o diabo te condenar. Agora, se expõe à unção. Tem gente que precisa de ajuda e fica restrito. Não, ninguém me toca, eu não faço, eu não falo, eu não entro no negócio. Agora, se você decide entrar, irmãos, naquilo que está acontecendo aqui, sua vida vai de bem a melhor. Pastor, mas a proposta disso aqui é somente isso, é tornar a nossa vida bem melhor? Não, a proposta do Evangelho e da palavra, irmão, é transformar a nossa vida. Diga comigo, a proposta da palavra é transformar a minha vida. Por que transformar, pastor? Porque se for somente um lugar onde a gente vem, escuta, aqui não passa apenas de uma palestra. Se essa for a nossa expectativa de vir aqui, escutar uma boa palavra e ir para casa e nada não muda na nossa vida, a gente está vivendo só uma religião. Agora, se eu coloco para dentro e se eu medito nas verdades que estão sendo ditas aqui, irmãos, e eu decido praticar durante a semana, eu vou sair da água para o vinho. Foi isso que aconteceu com 12 homens que Jesus pegou. Pescadores, bruto, pedra bruta, carne de pescoço, como a gente chama aqui no Nordeste. Mas Jesus decidiu chamar esses homens para perto. E decidiu vir, aquele que quiser vir após mim. Ele disse isso. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. A proposta do Evangelho é você morrer para as suas vontades. E agora viver para aquilo que Deus tem para você. Amém? E pensando nisso, no que eu falei para você, esses dias o Senhor tem comunicado ao meu coração a respeito de nós não perdermos a nossa essência. Amém? Diga comigo, eu tenho uma essência. Você já percebeu? Tem até aquela frase que diz, né? Os pequenos frascos têm as maiores essências. A Luísa está aí para comprovar isso, né? Pequenininho e tal, mas Deus está usando. Bênção demais. Mas, gente, o que acontece é que, às vezes, nós temos essências, e se você notar,
tem lugares que você chega, né? Tem algumas lojas lá no shopping que você passa, que você já cria uma marca por causa da essência daquele lugar, do cheiro que aquele lugar tem. Irmãos, nós temos uma essência naquilo que nós estamos construindo aqui. Há um cheiro, há uma disposição. Irmãos, nós não estamos aqui como um filho sem pai. Não, nós temos uma essência. Que essência é essa, pastor? A essência do Evangelho, primeiramente. A essência de carregarmos Cristo em nós. E a Bíblia vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, precisamos entender que primeiramente você está aqui para evidenciar essa essência. Seja o que você estiver fazendo, você está exalando algo. Tem pessoas que por conta da desobediência ao Senhor e à palavra, têm, infelizmente, exalado um odor que não é tão agradável. Mas para aqueles que estão praticando a palavra, obedecendo o Senhor, aqueles que estão em linha com aquilo que Deus diz, a gente está exalando um bom perfume. E para além disso, nós temos uma essência, um DNA da fé também. Amém? Você sabe disso? Por isso nós não podemos deixar, querido, com que algumas coisas se percam. E a percepção do meu espírito é essa, que às vezes a gente se envergonha de algumas coisas que de repente a gente faz aqui. Irmãos, nada que nós fazemos aqui está fora da palavra. Se você tiver alguma dúvida e dizer assim, pastor, eu não sei, porque eu estou chegando agora. E eu não sei o porquê que a gente se move dessa forma. Exemplo, deixa eu te falar um exemplo quando eu cheguei no Verbo da Vida. Novinho ainda, não tinha participado de nenhuma outra igreja, me converti no Verbo da Vida. De repente, quando acontecia um mover do Espírito, eu via que o diaconato chegava e colocava o paninho em cima. Eu disse, eita, o paninho santo, o pano ungido. Eita, deve ter alguma coisa nesse pano. Não, de verdade, estou falando para você de verdade o que eu pensava que era. Um paninho que quando a pessoa cai, aí o diácono vai lá, é para selar, um negócio que de repente é para selar, não é o que aconteceu ali. Era o meu pensamento, imaturo, ingênuo. Cheguei para um líder no tempo e disse assim, ei, e esse paninho santo aí ungido é o quê? Aí o cara disse, não, é só para esconder quando a pessoa cai às vezes. Aí fica uma roupa de fora, o negócio acontece, as irmãs precisam ser cobertas assim, para o irmão também. Então é só isso. Aí eu disse, é só isso. Então olha só como luz e conhecimento chegando para você nos ajuda a entender o que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Para nós entendermos que primeiramente nós não podemos nos envergonhar do nosso DNA. Especialmente num tempo onde a gente tem YouTube, onde a gente tem Spotify, onde a gente tem plataformas de streams aí que tem várias e várias. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso ouvir nenhuma outra palavra que não seja do Verbo da Vida? Não é isso, querido. Agora, você precisa ter cuidado com o alimento que você tem ouvido, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que eu e você temos ouvido? De que forma nós temos nos alimentado, ou de que eu e você temos nos alimentado? O apóstolo Paulo, querido, nas cartas dele, ele é incisivo com os irmãos para combater falsos ensinos. E às vezes a gente fica com cuidado de falar no domingo à noite, eita, o pastor está falando, é porque tem alguma indireta aqui? Não, pastor, eu digo sempre, é uma direta para a gente essa noite. Por quê? Porque nós precisamos estar bem alimentados, irmãos. E como eu disse, graças a Deus que o Senhor está fazendo muita coisa aí fora, através de muitos ministérios. Eu não sou contra isso, glória a Deus e aleluia. Eu oro para que avance mesmo. Mas da mesma forma, querido, que a gente vê outros ministérios avançando, o nosso ministério também está avançando. E a gente não bate no peito, eu já disse outra vez aqui, como se fosse uma vanglória, dizendo, olha aqui a gente... Pelo contrário, a minha oração, os meninos que são da diretoria, equipe ministerial, sabem. Uma oração que eu sempre faço ao Senhor, é dizendo, Pai, não me deixe atrapalhar o que o Senhor tem para fazer nessa igreja. Então, meu coração não está num lugar altivo, e eu tenho tratado para que isso não aconteça. Agora, que nós temos um bom alimento, e nós precisamos nos alimentar, e sermos cuidadosos com falsos ensinamentos lá fora, nós precisamos, irmãos. Por quê? Porque o que você ouve,
vai gerar fé no teu coração, ou incredulidade. Amém? Você está comigo? Aí por isso que às vezes a gente chega aqui, no domingo, e a expectativa de Deus é que a gente chegue já avivado. Você concorda comigo? Que uma brasa viva encontre outra brasa viva e cause uma grande fogueira no nosso meio. Mas, às vezes, o que acontece é que alguns irmãos chegam desanimados, e aqui eu não quero trazer mais peso ou condenação, mas entenda que no conselho de Deus existe também livramento. Então, às vezes, alguém chega aqui de repente, mas cabisbaixo, desanimado, aí tem que começar um negócio, aí você tem que acender, sabe aquele fogão de lenha, que você, pastor Lula e Maria, vai saber mais sobre isso, depois você consulta eles, mas o fogão de lenha vai pegando fogo, vai pegando e tudo mais, mas irmãos, a gente já precisa chegar aqui com um negócio avivado, com um nível lá em cima. Mas pastor, não é aqui onde eu recebo socorro, onde eu sou abastecido? Sim, mas você acha que o alimento da gente depende somente do culto de domingo e terça-feira? Todos os dias eu preciso me alimentar da palavra. Todos os dias eu preciso estar fervoroso de espírito. Pastor, então o senhor está dizendo para mim que não tem dias difíceis e ruins? Não. Nós falamos agora há pouco sobre como nos posicionarmos em dias difíceis, em dias maus. O próprio Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas ele não parou aí e disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Aguenta, olha, segura o tranco, vai dar certo. Não, o conselho de Jesus foi assim, vai passar por aflição. Mas ele diz, mas tenham bom ânimo. Na circunstância, no problema, irmão, a gente não se rende a ele, o dia mau chega. Mas a gente precisa criar em nós uma estrutura para dizer, dia mal, você chegou, mas quem está no domínio disso aqui sou eu. Você está ouvindo o dia mal? Pastor tem que falar com o dia mal? Se for necessário, falo com o dia mal também. Se levantar com autoridade, a autoridade que nós temos, e agora começar a falar com as circunstâncias. Porque, ora, Jesus é ou não é o nosso modelo, gente? Sim ou não? Nós falamos agora há pouco sobre o exemplo que ele estava no barco. Ele chega, os discípulos acordam ele. Jesus, eu acredito que, rapaz, acordaram um sono bom de Torá que eu estava aqui. Aí ele olha para o vento, para o mar, e ele diz assim, ele vai lá e repreende, o negócio acontece, você sabe disso. Mas ele volta para os discípulos e diz assim, homens de pequena fé, por que são tão tímidos? Jesus deixa claro que a expectativa daquele momento era que os discípulos pudessem andar na autoridade que ele já vinha ensinando eles. Então, era um modelo, às vezes a gente olha para isso assim, era Jesus, Jesus, uau, Jesus tinha uma unção sem medida, ele estava apto, capacitado, não, mas a resposta de Jesus deixa claro que havia uma frustração diante de uma situação que ele queria que os discípulos pudessem se posicionar. Então, nos dias maus que podem chegar na nossa vida, irmão, a gente precisa se levantar e começar a falar para algumas circunstâncias. E começar a entender que a fé se vive como, pastor? Primeiro se alimentando da palavra, não abrindo mão do seu devocional. Amém? Eu sempre falo isso aqui, se você quiser dicas de como fazer isso, pastor, não consigo, eu não tenho esse hábito. Hábito se cria. Diga comigo, hábitos se criam. Agora, se você olhar para a Bíblia, como se fosse um amuleto, aonde precisa estar aberto em Salmo 91, e você pensa que Salmo 91 aberto lá, vai fazer ou vai te dar proteção, irmão, não é bem assim. Salmo 91 na sua boca e no seu coração vai sim te proteger, porque ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a tua tenda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe o que eu estou começando a fazer agora? Confessar Salmo 91, sair de casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Obrigado, Senhor, porque os meus bens estão guardados. Obrigado porque nada me falta. Irmãos,
Engana-se quem pensa que a vida cristã se resume na estar numa igreja terça e domingo. E às vezes ainda é difícil a gente vir, né, no domingo. Mas isso é história para outro culto. Mas eu e você, nós precisamos ir para esse lugar. E eu falava, não abrir mão do seu devocional. Como é que eu faço, pastor? Eu não tenho um hábito ainda. Vou te dar um conselho prático. Começa a ler um capítulo por dia. Tem aplicativos hoje que você consegue fazer um plano anual de 365 dias para você concluir o plano de leitura da Bíblia. Mas se isso aqui for somente um livro que a gente não muda nada, querido, Deus e a sua palavra são um só. A consideração que você dá à palavra é a consideração que você dá ao Deus da palavra. Vamos dizer isso comigo? Vamos repetir juntos, já que a gente é da fé e gosta de falar, né? Diga assim, Deus e a sua palavra são um só. A consideração que eu dou à palavra é a consideração que eu dou ao Deus da palavra. Amém? Então fica a dica, comece a se alimentar todos os dias. Pastor, não tenho tempo, eu acordo, o menino já começa chorando, e vem, paga a conta, e corre, vai, toma banho, não sei o que, né? Irmãos, Deus nos deu 24 horas por dia. Se você está dizendo assim, não está dando tempo, pastor, acorde 1 hora mais cedo. Ai, vai doer, vai me custar. Hábito se cria. E para aquilo que é importante, nós arrumamos tempo. Amém, amém? Para aquilo que é importante, nós vamos priorizar. Se você tivesse uma reunião com o prefeito da cidade, com o governador da cidade, com o presidente ou com qualquer pessoa de iminência ou de pessoas que tenham uma relevância, você estivesse ali e essa pessoa marcasse com você de 6 horas da manhã, você daria o seu jeito, os seus pulos para estar nessa reunião. Todos os dias o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você deseja um encontro pessoal e verdadeiro. E a gente correndo às vezes. Eu, menino, eita, chega, a conta, isso, e aí, trabalho, e Deus dizendo assim, ei, meu irmão, para, escuta, espera aí, rapaz, tenha calma, as primeiras coisas primeiro, amém, irmãos? Nos alimentarmos da palavra, como eu disse, tem aplicativo, se você quiser dicas de aplicativo, eu uso um aplicativo, que você pode fazer o plano de leitura, você pode fazer plano de leitura para terminar de ler a Bíblia por 6 meses, e ela vai direcionando, você dá o cheque lá, ela já passa você para outro, aí pega do Velho Testamento, aí pega dos pequenos profetas menores, depois vai para o Novo Testamento, vai dividindo. Da mesma forma, você precisa se alimentar com boas leituras. E eu quero recomendar para você esse livro, Crescendo Espiritualmente. Olha, isso aqui você lê, gente, tomando um cafezinho com um pacote de sorda. Olha isso aqui. Rapidinho você lê. Instruções preciosas para a sua vida, para o teu crescimento. Pastor, eu já li, volta a ler os livros do irmão Reiga novamente. Eu já falei no outro culto aqui, um combo poderosíssimo para a gente ler, planos, propósitos e práticas, seguindo o plano de Deus para a sua vida, amor, o caminho para a vitória, nossa livraria lá embaixo, pastor, é porque quer vender livro? Não, irmão, eu quero que você cresça espiritualmente, porque você crescendo espiritualmente, as pessoas que Deus te confiou vão ser abençoadas também. Gosto de uma frase que Perilo diz, ele diz, da nossa consagração depende a vida de muitas pessoas. Você já parou para pensar que tem pessoas que não vão ter a oportunidade de se deparar comigo, mas vão ter a oportunidade de se deparar contigo, e aí de repente esse bom perfume que a gente precisa estar exalando, vai influenciar essas pessoas. E aqui nesse livro ele fala sobre 3 tipos de crentes. Ele fala sobre o crente, ou o homem, na verdade, né? Desculpa. Ele fala sobre o homem natural, ele fala sobre o homem carnal, e ele fala sobre o homem espiritual. Diga comigo, homem natural, homem carnal e homem espiritual. Pastor, quais são as diferenças?
Rapidinho, nós vamos encerrar. Eu quero 3 participantes, colaboradores teatrais aqui na frente. Rapidinho. Olha só como é bom, tá vendo? Pastor Lula está dizendo que fez um curso de ator só para isso. Gente, então, nada contra, eu vou separar aleatoriamente aqui, tá bom? Nós temos o homem natural, nós temos o homem, desculpa, pastor, pelo amor de Deus. O homem carnal, mas isso não é verdade sobre a vida do pastor Ricardo. E nós temos o homem espiritual. Olha só. Quem é o homem natural, pastor? O homem natural é o homem que ainda não conheceu a Cristo. É o homem que precisa ser influenciado por mim e por você. Que precisa ouvir das verdades do Evangelho e precisa nascer de novo. Então esse homem aqui ainda não nasceu de novo. Amém? Quem governa esse homem? A natureza desse mundo. Governo desse mundo. As leis desse mundo regem esse homem aqui que ainda não nasceu de novo. Quem é esse homem aqui? Esse homem carnal, que não é o pastor Ricardo, novamente, fique bem claro, é apenas uma encenação. Esse homem carnal, ele já nasceu de novo, mas esse homem carnal aqui, ele tem decidido viver na prática do pecado. Ele tem decidido dar vazão ao pecado. Ele não tem obedecido aquilo que a palavra diz sobre nós subjugarmos o nosso corpo, colocarmos o nosso corpo em sujeição. Ele não anda, segundo está escrito lá em Gálatas, né? Andai no Espírito e assim não vai satisfazer os desejos da carne. Esse homem não tem seguido isso. Nasceu de novo, mas tem sido governado os desejos carnais. Pastor, esse homem aqui, ele vai ser salvo? Depende, diga comigo, depende. Por que depende, pastor? Primeiro, porque salvação não é para sempre. Não tem essa história de dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Dê um glória a Deus aí, bem grande. Não, irmãos, esse ensino vem dos infernos, que diz assim, uma vez salvo, e Deus tem os escolhidos, e é isso aí, Deus escolhe quem Ele quer, né, menino, homem ou mulher. Não, você nasceu de novo, porque primeiramente você entendeu em Deus um chamamento. Amém? E é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie, mas João 3,16 já quebra esse argumento. Se de repente você lida com alguém que segue de repente essa doutrina, dizer assim, Deus tem os seus escolhidos, e onde está João 3,16? Deus amou os escolhidos, é assim que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que os escolhidos, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Isso não te deixa feliz, servir a um Deus que é puro amor e misericórdia. Então, depende por quê desse homem ser salvo, pastor? Porque, primeiramente, ele precisa se arrepender dessa prática, porque senão, o que pode acontecer? A cauterização para com o pecado, ou seja, ele vai pecando, e ele já não sente mais. Nas primeiras vezes ele sente, bate aquele remorso, eita, errei, Deus me perdoe. Aí vai todo o processo novamente. Aí peca de novo. Se ele continuar assim, o estágio que pode vir a acontecer é o estágio de cauterização da sua consciência. E aí ele agora começa a entrar num estágio muito perigoso. Porque o próximo nível é a apostasia da fé. Ou seja, agora ele vai perder a sua salvação. Lembre-se, não é um processo do dia para a noite. Amém, gente? Porque a Bíblia diz que nós temos um advogado. Se você pecou e você se arrepende genuinamente, você é assistido por essa graça e por essa misericórdia. Mas existe uma diferença, a gente sempre fala sobre isso. Quem aqui já pescou uma vez? Levanta a mão. Agora, vocês todos que pescaram uma vez são pescadores. O fato de você não viver na prática contínua daquilo não te torna um pescador. Da mesma forma com que você pecar ocasionalmente, o pecado na vida do crente é acidental. Diga comigo, acidental. E não intencional. Amém, gente? Então, intencionalidade, se ele continuar pecando, pode vir o estágio de cauterização, logo apostasia da fé e perda da sua salvação. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que
essa pessoa pisou o sangue da aliança. Meu Deus do céu. Já parou para pensar nisso? Você ter o sangue perfeito, eu não estou falando de sangue de animais, o sangue do Filho unigênito, que morreu pela humanidade, e você pisando esse sangue, dizendo assim, não é suficiente para mim. Diga misericórdia. Mas chegou nesse homem aqui, um homem de Deus, um homem espiritual, um homem que segue a palavra, um homem que confessa ela, um homem que vive pela fé, e Hebreus, né, fala sobre isso, que aquele que agrada a Deus é o que vive na prática, no estilo de vida em fé. De fato, sem fé é impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Esse homem aqui tem vivido em fé, esse homem aqui tem feito o seu devocional, esse homem aqui tem amado pessoas, esse homem aqui tem perdoado pessoas, esse homem aqui está pronto para ir para o céu. Eita, glória a Deus! Com tripa e tudo, né? Como se diz assim. Mas por quê? Nasceu de novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura, homem novo, perdoado, sarado, suprido, cheio da vida de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para os meus atores aí, pode sentar. Por que é importante falarmos sobre isso, pastor? Para você entender que na expectativa de Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue aonde, gente? Ao pleno conhecimento da verdade. O coração de Deus, ele pulsa, tem uma expectativa, avanço, crescimento, não retrocesso. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olhe para alguém perto assim e diga assim: você não vai desistir. Aí a gente lembra daquela música: você não vai desistir, você não pode ser derrotado, pois o Senhor está contigo, tua é a vitória. Amém? Então, um crente cheio da vida de Deus, um homem espiritual que pratica a palavra, que se alimenta dela, que se alimenta de boas leituras, que se blinda sobre doutrinas erradas que estão sendo disseminadas lá fora. É um crente que vai viver plenamente aquilo que Deus o chamou para fazer. Você pode ficar de pé, eu queria convidar o grupo de música para nós encerrarmos. Você recebeu algo de Deus nessa noite? Então já entendeu, né, que aquele que recebe tem uma responsabilidade. De quê, pastor? Praticar aquilo que recebeu. A evidência que mostra que a gente recebeu algo é o tanto de prática que nós depositamos nisso. E novamente, irmãos, eu não sou contra você estudar, não sou contra. Agora, há uma linha muito fina, muito tênue, de pessoas que têm entrado nesse estudo muito sistemático e têm esquecido da prática. Nós precisamos entender que esse lugar, nós temos um DNA, a palavra e o Espírito. Diga comigo: a palavra e o Espírito. Amém? Essa é a garantia de que nós vamos bem, quando nós seguimos aquilo que Deus disse. Eu quero orar por você. Curva sua cabeça e pensa um pouquinho naquilo que nós ouvimos nessa noite, a expectativa que há no coração de Deus sobre a sua vida, o teu propósito, aquilo que Ele te criou para ser e cumprir nessa terra. Ô Pai, muito obrigado. Obrigado, sua palavra foi ministrada. Eu fui fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro em nome de Jesus para que esses corações que estão aqui e que receberam da porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Eu oro, Senhor, acima de tudo, como o apóstolo Paulo orou em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vamos nos conformar com o padrão desse mundo, mas decidimos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Eu oro por homens e mulheres que entenderam, Senhor, quem são em Cristo, a autoridade que tem nele, o caráter do Deus a qual nós servimos.
Senhor, você é bom. O Senhor é bom e você tem o melhor para os seus filhos. Eu te agradeço porque essa igreja tem vivido dias extraordinários. Mas a minha vontade, Senhor, não é apenas que de forma massiva, ou seja, na multidão, isso aconteça. Eu oro para que individualmente, em cada coração, esse avivamento comece nas casas, comece nas famílias, comece, Senhor, nos trabalhos, nos negócios. Cada crente aqui que entendeu a responsabilidade que é de servir, porque nós não estamos aqui meramente para levantar a placa de crentes, e muito menos levantar a placa, sou o verbo da vida. Nós estamos aqui como filhos teus, pertencentes ao teu reino. A tua palavra, ela não muda, ela é imutável, infalível. Que segurança nós temos na tua palavra, Senhor. Decidimos, Senhor, em dias difíceis, continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É assim que Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos convida a fazer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos um tempo de abertura para as realidades do Senhor para a vida deles. Eu repreendo, no nome de Jesus, toda obra maligna, toda arma forjada, não prosperará contra a vida deles. Eles são teus, Pai. E eu oro para que eles se mantenham fiéis ao teu propósito, à missão que o Senhor os confiou, e que eles vivam, Senhor, um ano extraordinário em 2026, em obediência à tua palavra, crescendo espiritualmente, olhando para o Senhor, se mantendo fervorosos de espírito, fechando as brechas. Irmãos, o Senhor está falando comigo seriamente nesse momento, e eu sei quando é Ele falando. Esse é um tempo de fechar as brechas. Eu sei que não é uma palavra de muito glória a Deus e aleluia, mas Abraão, quando estava construindo a arca, ouviu uma instrução da parte de Deus e disse: Noé construindo a arca, ele recebe uma instrução da parte de Deus e diz: Noé, betume por dentro e por fora. Essa instrução da parte de Deus era para impedir que as brechas pudessem entrar, porque a pressão que aquele barco iria suportar era grande, muita água, e Noé precisava fechar as brechas. O que nós estamos para viver, queridos, no Senhor nesse tempo, eu digo como igreja do Senhor nesses últimos dias, é algo muito grande, mas nós precisamos betumar por dentro e por fora. Betume seu coração, betume sua mente contra ataques do inimigo, betume seu casamento, sua família, irmãos. Betume de repente coisas que você está fazendo errado dentro do trabalho. Fecha as brechas. Fecha as brechas, porque o Senhor fará proezas, maravilhas no nosso meio. Consagre-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Tempo de consagração, tempo de fechar brechas, tempo de se apegar com o amado, tempo de quedar aos pés e nem ver a hora passar. Tempo de relacionamento com a palavra, com o Espírito, de fechar a porta do seu quarto, de esquecer o que está por fora. Pastor, mas faz tanto tempo que eu não faço isso. Aproveite, irmão, reaviva isso, reaviva essa prática nesse ano. Toma de volta,
pega para você, você simplesmente começa. Amanhã decide, eu não vou começar o meu dia de uma maneira louca, sair desenfreadamente. Eu vou começar os meus dias consagrando eles ao Senhor. E aí a gente conversa. Depois disso, vem para mim depois de alguns dias, e me conta o resultado disso. Porque Mateus 6,33, escute isso para nós finalizarmos. Diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque aqui, por gentileza, a imagem. Olha o que Deus quer para nós esse ano. Deus, em primeiro lugar, o centro, o núcleo de todas as coisas. As demais coisas vai vir: trabalho, finanças, relacionamentos, saúde, sonhos, ministério, se assim for. Irmãos, mas Ele precisa ser o centro. Porque no centro da nossa vida, a engrenagem motriz que dá força para as outras áreas da nossa vida funcionarem é Ele. A razão de tudo que nós fazemos aqui é porque Ele é o centro de todas as coisas. Ei, escuta isso, irmão. Deixa Deus ser o centro na sua vida e as demais coisas vão chegar. Para de se atarefar demais. Ai, irmãos, oportunidades certas se abrem quando Ele é o centro da sua vida. Portas que você precisa abrir ou entrar nelas vão chegar se Ele for o centro da sua vida. A avareza não vai tomar conta de você, porque Ele é o centro da sua vida. Essa igreja vai continuar fluindo como Ele quer, porque Ele é o centro desse lugar. Se você não lembrar nada desse culto, mas se você puder lembrar dele, Deus, o centro da sua vida, você vai viver um ano extraordinário. O que é colocar Ele no centro, pastor? Dizer não para propostas erradas, dizer não ao pecado, dizer não para aquilo que pode te paralisar, dizer não, deixar de congregar porque você tem que fazer mais dinheiro. Pastor, mas é porque assim, o senhor está... Não, irmão, se entende, Ele é o centro. O alvo da sua vida não é conquistar bens, casas. Não, isso tudo passa. Passa, fica aqui. Mas a Bíblia diz: aquele que faz a vontade dEle permanece eternamente. Eu declaro um ano de 2026 onde você vai priorizar o reino de Deus, onde você não vai negociar princípios, onde você vai saber priorizar. A gente encontra tempo para aquilo que é prioridade. Para o que está no centro, nós precisamos encontrar tempo. Se não, a gente coloca qualquer outra coisa, nada dá certo. Amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu ao Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador? Como eu disse, expliquei, fiz essa alusão aqui na frente ao novo nascimento. Se você está aqui e não nasceu de novo, não teve a oportunidade de dizer sim para Ele, confessá-lo diante dos homens, ou talvez você está aqui, quer retornar para casa. A gente tem visto muitas pessoas dizendo sim para o Senhor nesse lugar, ou voltando para casa. Eu não estou falando sobre uma religião, eu não estou falando sobre uma placa denominacional, eu estou falando sobre um ambiente, eu estou falando sobre um lugar onde você prioriza o Senhor, e Ele é o centro, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Na tradução de Welder dos dias atuais, deixa Ele ser o centro, o resto é resto. Amém? Ele sendo o centro, o resto é resto. Onde está você, a primeira pessoa nessa noite? Quer entregar a sua vida a Cristo? Eu quero voltar para casa hoje. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te receber.
essa igreja, em expectativa dessa tua decisão. Nós temos orado e gerado sua vida em oração. E eu quero te receber com um grande abraço. E quero te dar as boas-vindas a um ano maravilhoso. Você vai viver tudo o que Deus separou para ti. Onde está você, primeira pessoa nessa noite? Quer entregar sua vida a Cristo ou voltar para casa? Se é você, levante sua mão. Eu te dou um abraço onde você estiver. Entregar sua vida a Jesus ou voltar para casa, dizer sim para Ele. Alguém em nosso meio nessa condição? Aleluia, amém. Alguém que já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, é para os dias de hoje, para essa aliança que nós temos vivido. Se você está aqui e ainda não flui em outras línguas, não é batizado no Espírito Santo, eu quero orar por você também. Tem alguém que deseja o batismo do Espírito Santo nessa noite? Todos cheios, salvos. Se alguém passando por alguma doença, enfermidade, e você crê que Cristo é aquele que cura, e deseja